Olá, pessoa linda que chegou aqui nesse canal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso devocional da manhã, a nossa jornada aí da nossa série de devocionais de reconstrução. Hoje é o nosso primeiro dia, o nosso dia 1, e é muito feliz ter você aqui participando da nossa comunidade. E se eu pudesse dar um tema para essa mensagem hoje, seria o primeiro tijolo da reconstrução. Nós vamos falar hoje, nessa manhã, sobre o primeiro tijolo da reconstrução. E para a gente entender do que a gente vai falar um pouquinho mais nos próximos minutos, eu vou ler rapidinho o texto base, o texto que embasa esse nosso estudo de hoje, essa nossa mensagem, que está lá em Êxodo 16. Eu vou ler aqui, é rapidinho, são apenas 9 versículos para a gente adentrar no assunto. Lá em Êxodo 16, versículo 1 diz: Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sim, que situa-se entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que deixaram o Egito. Toda a comunidade israelita começou a murmurar contra Moisés e Arão, em pleno deserto. Os filhos de Israel reclamaram com Moisés e Arão: Antes, fossemos mortos pelas mãos de Yahvé na terra do Egito, quando estávamos sentados próximo às panelas de carne e podíamos comer pão com fartura. Evidentemente, nos trouxeste a este deserto para fazer toda essa multidão morrer de fome. Então Yahvé disse a Moisés: Eis que farei descer pão do céu. Sairá o povo e colherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova para ver se ainda andam ou não na minha lei. Porém, no sexto dia, trarão para serem preparados 2 tantos do que recolheram nos outros dias. Então Moisés e Arão admoestaram toda a comunidade israelita ali reunida. À tarde sabereis que foi o Senhor que vos fez sair da terra do Egito. E pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto Yahvé ouviu as vossas murmurações contra ele. Nós, contudo, o que somos para que reclameis para nós? Disse mais Moisés: O Senhor vos dará esta tarde carne para comer, e pela manhã pão com fartura, pois ouviu a vossa queixa contra ele. Porquanto nós, o que somos, não são contra nós as vossas murmurações, e sim contra a pessoa de Yahvé. Então disse Moisés a Arão: Dize a toda a comunidade dos filhos de Israel: Aproximai-vos da presença do Senhor, pois ele ouviu as vossas queixas. Bom, esse é o nosso primeiro, primeira parte da leitura do texto base. E a gente precisa entender com esse texto, em primeiro lugar, uma informação que eu quero deixar evidente aqui, é de que toda reconstrução ela começa no mesmo lugar. Toda reconstrução começa no mesmo lugar. A reconstrução ela não começa quando as circunstâncias mudam, ela não começa quando as portas se abrem, ela não começa quando os problemas desaparecem. A reconstrução ela começa quando nós voltamos para a presença de Deus. Depois de libertar Israel do Egito, Deus conduz o povo ao deserto. A gente começa a ver com esse texto que o povo começa a reclamar, porque sentiram saudade dos alhos, das cebolas, que eles comiam lá no Egito. Eles chegaram a dizer que teria sido melhor morrer como escravos do que caminhar na direção da promessa. Quando a gente lê todo esse capítulo, a gente vê que eles haviam saído do Egito, mas o Egito ainda morava dentro deles. Poucos dias haviam se passado desde o grande milagre da travessia do Mar Vermelho, mas bastou que a fome aparecesse para que o coração deles revelasse aquilo que ainda precisava ser transformado. E diante disso, nós percebemos que a liberdade física muitas vezes não representa uma liberdade interior e muito menos uma liberdade espiritual. Nós amamos a Deus, sabemos que Ele começou uma obra nas nossas vidas, nós desejamos viver tudo que Ele prometeu. Mas diante das dificuldades, muitas vezes o nosso coração ainda oscila entre essa confiança e a reclamação.
E nós precisamos entender, ainda nesse dia, que a murmuração, ela nunca nasce dos lábios. Ela nasce de um coração que deixa de enxergar quem Deus é. É por isso que lá em Êxodo, no próximo capítulo, no 17, Moisés dá àquele lugar da reclamação onde eles estiveram 2 nomes que serviriam como um alerta para as próximas gerações. Massá, que significa provação ou teste, e Meribá, que significa contenda ou disputa. O povo transformou o deserto em um lugar de discussão, porque começou a exigir provas do cuidado de Deus. E a pergunta que eles fizeram para Moisés e para Arão revela exatamente o estado do coração deles, que provavelmente pode ser uma pergunta que a gente também faz no nosso coração. Está o Senhor no meio de nós ou não? Essa pergunta, ela continua ecoando. É justamente essa pergunta que aparece quando as nossas orações parecem demorar a ser respondidas, quando os recursos diminuem, quando as portas se fecham, quando essa reconstrução parece lenta demais. Nós nos perguntamos: está o Senhor no meio disso ou não? É justamente nesse momento que a gente é tentado a acreditar que Deus abandonou a gente. O maior problema nunca foi a falta de pão. O problema nunca foi a falta de água. O maior problema sempre foi a falta de confiança naquele que prometeu. E nesse cenário todo, Moisés reúne toda a congregação e diz: chegai-vos à presença do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. Lá no versículo 9. E que convite extraordinário e estranho ao mesmo tempo. Ele não fingiu que não ouviu as murmurações. Moisés ouviu cada reclamação, ouviu cada palavra de incredulidade, ouviu cada questionamento, e mesmo assim ele não chamou o povo para longe de Deus. Ele chamou o povo para perto. E esse é um dos maiores retratos da graça de Deus. O pecado, o erro, ele nos faz querer esconder o rosto, mas a graça nos convida a levantar os olhos e olhar para Ele. Talvez essa seja a minha realidade, talvez essa seja a sua realidade hoje. Talvez você tenha começado a me ouvir e sentir até culpa. Talvez você reconheça aí no seu coração que reclamou mais do que agradeceu. Talvez você tenha colocado Deus à prova, perguntando, ainda que em silêncio, se Ele realmente cuida de você, se Ele realmente está nisso, se realmente foi uma direção dele o que você fez e não deu certo. Talvez essa seja a sua realidade. Mas o que eu quero dizer para você é que hoje o Senhor, Ele não começa esse dia acusando você. Ele começa chamando você para perto. Reconstruir uma casa exige retirar aquilo que está comprometido antes de levantar novas paredes. E com o nosso coração, isso acontece da mesma forma. Antes de restaurar os nossos sonhos, o Senhor vai restaurar a nossa comunhão com Ele. Antes de mudar as nossas circunstâncias, Ele vai tratar a nossa incredulidade e a nossa falta de fé. Antes de reconstruir a nossa casa, Ele vai reconstruir um altar que estava destruído. Foi exatamente quando o povo se voltou para a presença de Deus, foi que o sobrenatural aconteceu. E eu acho lindo isso. Enquanto o Senhor, eles estavam reclamando, Deus não veio com ira para cima deles, Deus não veio falando com eles, mandando eles se alinharem. O Senhor falou: vocês querem, estão reclamando? Toma. Mas quando eles se voltam para o Senhor, é quando a presença do Senhor aparece, a glória se manifesta. E a Bíblia diz que eles se viraram para o deserto. E eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem, lá no verso 10, no versículo 10. Então perceba esse detalhe. A glória, ela não apareceu quando eles estavam ocupados reclamando. Ela se manifestou quando eles atenderam ao chamado para voltar para a presença. É isso que Deus quer fazer comigo hoje e com você nessa manhã. Não espere enxergar a sua glória permanecendo distante.
ou em constante murmuração. Volte, reconheça a sua incredulidade, confesse ela, reconheça a sua murmuração, entregue novamente o controle de tudo que existe aí na sua vida nas mãos dele. Peça para que o Espírito Santo purifique o seu coração de toda a desobediência, de toda a ansiedade e de todo o orgulho que te impede de confiar nele. A reconstrução da sua casa não vai começar do lado de fora, ela vai começar do lado de dentro. Um coração reconciliado com Deus sempre é o primeiro cômodo a ser restaurado. E diante disso, eu quero te convidar a orar comigo. Eu quero orar por você e que você possa fechar os seus olhos se você puder. Se você estiver ocupada no trabalho, você pode orar em espírito para que a gente diga essas palavras para o Senhor hoje. Amém? Então vamos lá. Pai, hoje eu me volto para a tua presença. Eu reconheço que muitas vezes eu reclamei quando eu deveria confiar. Questionei quando deveria descansar e tentei resolver sozinho aquilo que deveria entregar nas tuas mãos. Perdoa-me, Senhor, de toda murmuração, de toda incredulidade e por cada vez que eu coloquei em dúvida o teu cuidado. Purifica o nosso coração e renova a minha mente. Retira de mim tudo aquilo que ainda parece com o Egito e forma em mim um coração que encontre alegria em obedecer a tua voz. Hoje eu escolho me aproximar de ti. Não quero apenas respostas, quero apenas a tua presença. Não quero apenas mudanças ao meu redor, eu quero ser transformado por dentro. Que a reconstrução da minha casa comece pela reconstrução do meu coração. Em nome de Jesus, amém. E para finalizar, tem uma frase que eu quero que você guarde nesse dia, que você decore na sua cabeça e que você repita mentalmente essa frase para que ela possa finalizar gerando essa transformação dentro da sua vida, dentro da sua alma. E a frase para guardar durante todo o dia é: toda reconstrução começa quando escolho voltar para a presença de Deus. Repetindo, toda reconstrução começa quando escolho voltar para a presença de Deus. Um beijo para você, obrigada por ter ficado até aqui, que Deus te abençoe, que te guarde em todo esse dia, que Ele te proteja de todo mal e que Ele continue te regando da presença dEle em todo esse dia, no nome de Jesus. Até o próximo vídeo e fica bem. Tchau!